Olá, pessoal. Vamos para mais um estudo. Será que Paulo sabe quem é Satanás, o Deus de toda a carne? Nós sabemos que o Pai, o Altíssimo, é Espírito, né? E a ninguém julga nesse mundo. Mas vamos lá, vamos entender aqui. Atos capítulo 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. Sinagoga dos judeus, não é a nossa sinagoga, tá? E falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos, marca isso, tá, gente? Os incrédulos aí, tá? Porque é Satanás que cega eles. Vamos lá. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Então, os judeus incrédulos, né, começou a ir contra o evangelho da pregação, ou a pregação do evangelho. Detiveram-se, pois muito tempo falaram ousadamente acerca do Messias. E aí você sabe que quando a gente prega o evangelho, os incrédulos, né, tem um outro pessoal aí que eles rangem os dentes e pegam pedras na mão para tacar nas pessoas, para matar. Porque está na lei deles, se falar mal da Torá imunda do Deus sujo de Israel, tem que ser apedrejado até a morte. O qual dava testemunho à palavra da sua graça. Então, a graça é do Pai, né, e do Filho. Então, ele dava testemunho a respeito dessas palavras aí. Permitindo que por suas mãos se fizeram sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então, uns eram a favor dos incrédulos e outros pela favor da graça do Pai, né? Foi dividido, então ele trouxe um tumulto. Por isso que Paulo era considerado uma peste, né, no mundo judaico aí, para os judeus. E havendo um motim, então houve até um motim, gente. Depois vocês procurem que a palavra motim, tá? É uma rebelião. Motim é uma rebelião, tá? Então Paulo pregava totalmente contrário à Torá imunda do Deus sujo de Israel. Tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Então eles estavam querendo apedrejar Paulo, tá? Então vamos lá ver. Então vamos ver aqui quem... Então vocês sabem que os judeus são incrédulos, né? E olha aqui o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 4. Nos quais o Deus deste século não pode ser, porque a palavra aion, ela é mundo. Eu vou trazer aqui para vocês, mas eu vou ler corretamente. No qual Satanás, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Então você sabe que Satanás é o dono desse mundo aqui, né? E ele cegou o entendimento dos incrédulos. Perfeito, trouxe aqui embaixo para vocês, a palavra ali, século, está aion, e aion não se refere a século, se refere para sempre, uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade, os mundos, o universo. Aqui, da matéria. Tá? Então, Satanás, o Deus deles, de Israel, cegou o entendimento deles e deixou eles incrédulos. Isso está em Isaías 6, versículos 9, 10, 11 ali, tá? E o Messias fala isso também em Mateus capítulo 13, versículos 10 em diante. Satanás cegou eles, deixaram eles doentes, para eles não se converter à palavra do Messias. O Messias não conseguiu curar eles, tá? Satanás, o que deixou eles incrédulos, foi forte para com eles. Uns ou outros só o Messias conseguiu tirar da lei Torá imunda do Deus sujo de Israel. Então aqui eu estou deixando para vocês, aion, que significa para sempre, e eternidade, perpétuo, tudo, mundos e universo. Vamos lá. Então vamos continuar agora de novo, ainda com o Atos 14. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, né? E ali pregavam a Torá imunda? Não, o Evangelho, só o Novo Testamento, tá?
E estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando-lhe os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhes em alta voz: Levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós? Então eles estavam considerando Paulo e Barnabé deuses. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Vamos continuar. Versículos 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas. Queria fazer sacrifício para demônios. Olha o que Paulo falou. Touros e grinaldas, né? Vamos lá ver. Tá. Para sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes. Para rasgar as vestes é porque é uma coisa abominável, tá? Para o Altíssimo, não para o Deus sujo e imundo de Israel. Rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis tais coisas ou essas coisas? Que coisas? Sacrificar para demônios, sacrificar para anjos caídos. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e anunciamos que vós converteis destas vaidades ao Deus vivo. Então eles estão pedindo para se converter dessas heresias, não é vaidades não, é heresias ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nela habita. Não pode fazer sacrifícios para o Pai não pede isto. Isso é o imundo Deus Israel que pedia, desde quando ele está aqui na terra, desde Gênesis, não é? Então você tem que se converter, é o que está dizendo aqui, se convertais, mudar para o Deus vivo, que vocês estão trabalhando com Deus morto, o imundo Deus Israel, né? O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. O Pai deixava aqui todo mundo à vontade aqui, todas as nações andar segundo seus caminhos. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria os vossos corações. Ele está nos corações das pessoas. E ele faz dar chuvas em todo o tempo, como está também em Mateus 5,45, totalmente do imundo Deus Israel, que fez o céu cerrar por 3 anos e meio. E dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Então, dizendo isso, ele, com dificuldade ainda, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Então, ele impediu sacrifícios para demônios, né? Sobrevieram, porém, os judeus, os incrédulos, né? Os que Satanás, o Deus imundo de Israel, cegou eles, de Antioquia e de Íconio, que, tendo convertido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Porque é contra a Torá imunda isso. Entendeu? Porque o demônio Deus Israel, ele fez templo para sacrifícios de animais. E aqui Paulo foi apedrejado porque falava contra a Torá imunda do Deus sujo de Israel. Estão entendendo? Eu não vou adiante mais aqui de Mateus 14, porque até aqui para vocês entenderem da onde surgiu o espinho na carne de Paulo, tá? Então ele foi apedrejado e o arrastaram para fora da cidade. Ele foi jogado de um precipício. Pensaram que estava morto, foi jogado do precipício. Aí os apóstolos foram lá e viu que ele estava vivo ainda. 2 Coríntios capítulo 12. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações,
que Paulo estava falando aqui são revelações. Em Atos 14, que eu estava narrando para vocês, todo mundo sacrificava para o Deus morto. E Paulo falou, não sacrifica, o Deus vivo não precisa disso. Se converteis ao Deus vivo, não sacrificar mais para o Deus imundo de Israel, que é um Deus morto. Essas são as excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, né? Satanás, você sabe que ele sempre usou esse povo e ele cegou os incrédulos, os filhos deles, né? Tem um povo aqui que não tem jeito, eles não vêm para o filho nem para o pai, eles são os incrédulos. Para me esbofetear, né? Mensageiro de Satanás para esbofetear ele. O que significa aqui? Para ele ficar machucado na sua carne, para ele não se exaltar. Aí, ó, a fim de não me exaltar. Então, quando você está com um problema na costela, igual provavelmente foi algum ferimento na costela, né, que Paulo sofreu. Quando você está com ferimento na costela, quando você está com algum problema, assim tudo, machucado, assim tudo, você já não está no seu vigor físico para a sua carne não se exaltar. Por isso que ele diz aqui, a fim de eu não me exaltar, entendeu? Então, Satanás, o Deus imundo de Israel, usa seus filhos, usou contra o Messias, usou contra todo mundo, né? Contra todos eles, para ferir Paulo, né? Então ele foi ferido um espinho na carne, para saber o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, para ele não ficar viril e forte na carne dele. Acerca do qual 3 vezes orei para o Pai, tudo tal, e o Pai depois explicou para ele, eu não vou entrar no caso aqui. Paulo, quando você está fraco no seu corpo, eu estou forte em você, Paulo, porque aí você depende de mim. Você não vai querer resolver tudo no braço e na mão, entendeu? Bem dizer, é isso a história, tá, gente? Então, o Pai conversou com Paulo, tá? Satanás fez isso com você, Paulo? Deixa Satanás aí, os incrédulos judeus, deixa eles. Mas isso é até bom para você, Paulo, para você não se exaltar, como está escrito aqui no versículo 7, né? A fim de não me exaltar, para você não se exaltar e você querer sair botfeando, dando porrada em todo mundo aí, né? Então, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasses de mim, tudo tal, e não adiantou, porque o Pai falou, não, aconteceu isso com você, com os servos de Satanás, com os incrédulos, deixa aí, Paulo, é até bom, porque aí eu estou forte em você, que você vai depender de mim, das minhas palavras, não é da tua força física. Jeremias 32, versículos 27 e 28. Eis que eu, Senhor, o Deus de toda a carne. Olha aqui. Olha aqui quem é Satanás. Olha aqui quem é o Deus de toda a carne. Esse daqui, Satanás, né? Nós sabemos que o Pai é Espírito, né? E quem está no Pai está em verdade e Espírito. Então aqui, Satanás, o Deus de toda a carne, acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Então foi esse daqui, o Deus da carne, que machucou, que usou seus filhos incrédulos para fazer com que Paulo tinha um espinho na carne, Satanás. Portanto, assim diz esse Deus, eis que eu entrego a cidade nas mãos dos caldeus, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomará. Então aqui ele quase extermina o próprio povo dele através de Nabucodonosor. Ele é o diabo, né? O Deus imundo de Israel. Ele tem todos os reinos da terra e ele fala, darei todos os reinos da terra a Nabucodonosor, meu servo. Então, ele é o que tentou o Messias. O que dá a entender aqui? Ele é o Satanás, o Deus da carne, e faz as coisas acontecerem aqui. Ele faz um julgamento, ele está julgando o povo dele para Nabucodonosor ir lá e resolver a situação, né? Então ele é Satanás, o Deus da carne. João capítulo 5, versículos 22. E também o Pai a ninguém julga. Então quem é esse demônio aqui que eu poderia trazer aqui, que ele tem um tribunal do júri dele, que ele julga, entendeu? Lá em Eclesiastes, posso fazer várias passagens que o imundo de Israel julga, mas não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é você saber
quem é o Deus da carne, né? Então, se o pai aqui a ninguém mexe, a ninguém julga, mas deu autoridade só para o filho julgar, e o filho só veio na plenitude dos tempos, no máximo dos tempos, quem estava fazendo isso antes era o imundo Deus Israel, o Deus da carne. 1 Coríntios capítulo 5. Seja esse tal entregue... É um cara que estava dando trabalho, ele estava fazendo atos impróprios, né? Pode pegar desde o começo que vocês vão ver. E aí Paulo cansou de repreender ele, e aí falou, vamos entregar ele para o Deus da carne, o Deus imundo de Israel. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da sua carne. Só que aqui Paulo fala que é Satanás. Só que em Jeremias fala que o Deus de Israel é o Deus da carne, e ele fez um julgamento e matou todos o próprio povo dele. Como ele usou Jeremias lá em Jeremias capítulo 19, versículo 9. Fez eles comerem os próprios filhos, o Deus da carne. Você acha que o Altíssimo manda você comer os próprios filhos? Mas o imundo de Israel manda, porque está na lei deles, Deuteronômio 28, versículo 53. Então vamos lá. Então aqui vocês estão entendendo? Paulo fala, deixa ele entregue ao Deus da carne, Satanás, para a destruição de sua carne, para que o espírito ainda possa ser salvo pelo Messias no último dia. Satanás é o Deus da carne. Paulo deixou esse para Satanás. Só que o imundo Deus Israel diz que é o Deus da carne. Mas é o mesmo, Ed. Claro que é. Agora vocês estão pegando? Demoraram, hein? Pelas barbas, hein? Agora vocês demoraram para pegar? O Pai quer a salvação de todos, gente. Só tem uma desgraça que quer a destruição de todos. O Deus da carne. Ele usou Nabucodonosor, chamou Nabucodonosor de meu servo e quase destruiu o seu próprio povo. Beleza, gente? Então aqui eu acho que já ficou bem o entendimento, né? Que Satanás, ele destrói a sua carne, e Satanás é o Deus de Israel, o Deus da carne. Até mais.